Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, e hoje comigo eu tenho o prazer de receber ela, a japa mais descaralhada do rádio. Japinha, hoje você vai turno triplo aqui hoje. Triplo, já tive no Rock Resenha, faz tempo que eu não tava aqui no Manos. É verdade, você não me chamava mais. Você não é, você só quer o Dino. Só o Dino, é isso? Senão tá no meu coração. Não, até porque eu convidei você pra fazer o Manos comigo hoje, porque hoje o papo é branding. Isso muito me interessa, né? Adoramos branding. Gostamos de marca, de cores, de criação. Gosto. É meu calcanhar de Aquiles, né? Porque eu não sou do branding, mas eu sempre me reúno com os melhores do branding pra poder trabalhar. Você é baita de uma metida. Eu sou mesmo. Isso sim. Olha aqui, antes de falar do branding, faz o seguinte, sabadão nós temos um encontro. Chegou. Um encontro garantidíssimo, chegou sábado. Estaremos aonde? No estacionamento do Criciúma Shopping pro quarto 92 Rock Festival. Nossa, animal, cara. 92 Criciúma Rock Festival. Que promete ser uma das maiores edições, não só em tamanho, mas em entrega, né? Cara, vai ser animal. Coguinha, Green Day, Red Hot Chili Peppers, bandas australianas, com YouTube. Recorte de Surf Music, que deixa bem claro que vai ter esse Isso, não vai ter o... E fecha com o Reverendo Joe Paul. Meio-dia estaremos lá esperando você para almoçar conosco. Tem hambúrguer do Ambriento. Eba, melhor atração do festival. A mente do gordo é foda. Por que a gente não gravou lá já, né? A mente do gordo é foda, cara. 4 bandas, 5 bandas, música, quer saber do hambúrguer? Hambúrguer do Ambriento, Espaço Kids, feira de vinil colecionáveis, camisetas de rock, estúdio de tatuagem. Vai fazer sua tatuagem? É óbvio que não. É óbvio que... Já viu botar adesivo em Ferrari? Não bota, né, filha? Não bota, né? Isso não existe. Tá bom, olha aqui, Coguinha. Sabadozão, meio-dia a gente espera, né, todo ouvinte da 92 apaixonado por boa música. A entrada no evento é gratuita, né? Então a entrada no evento é gratuita, né? Você vai até no shopping, se quiser aproveitar o shopping, aproveita, mas ali estaremos no estacionamento esperando por você, no estacionamento do Criciúma Shopping, belezaça? Coguinho, o cara que tá com a gente aqui parece que entende branding. Pois é. Escreveu, é escritor. O cara tem o livro, né? Escritor, o cara tem um livro, né? Até vou mostrar aqui o livro do cara já, mostra o livro na tua câmera aí pra ficar bonito, vai. Metamorfose, olha que bonito isso, cara. Essa tem história legal, hein? Tá, olha aqui, Metamorfose, de Edu De Biasi. Como construir e transformar negócios em marcas de valor e relevância. Edu, prazeraço te receber, meu velho, tudo bem? Mano, prazer, cara. Tava sempre como ouvinte e nunca vinha, né? Coga, prazer. Igualmente. Tá aqui. A gente se conhecendo, já trocando figurinha, já falando de negócio. A rádio nem pega Orleans, cara. Orleans tem buraco lá, não pega mas nada. Vocês são online, poxa. Vocês estão no mundo inteiro. Tá, agora tudo bem, né? Agora dá pra ver, né? Eu não tenho que ofender um pouco, eu tenho que ofender um pouco. Orleans eu tenho que defender também de lá, né? Então, eu escuto lá quando eu tô na... Você é nascido de Orleans? Sou nascido em Orleans. Então você tem sangue nobre. Pois é, vocês falaram que De Biasi é dono é de lá? Não, pô. É dono da cidade? De Biasi? Orleans é já uma cidade que nasceu da nobreza. Tá. Ela foi um presente, é isso? Um presente de uma princesa. Por isso que se chama Orleans, então. Por causa da família... Da família Orleans de Bragança. Não, todo nascido lá tem sangue azul. É diferente lá. Pode ver que o povo lá é nariz empinado, é mais nobre. Sai daí. Pô. Ô, Edu, você tem uma agência de brand, o que é? Bom, explica direitinho pra gente, pra entender. A gente tem lá, sou fundador lá da Nexa, um dos fundadores, a gente tava falando até, né? O cofundador da Nexa a gente já conhece aqui, que é o Otávio também. É Nexa, né? Nexa Brand. Tá. Nexa que vem de nexo mesmo, de sentido, de trazer sentido. A gente nasceu como um estúdio de design na época, lá em 2016. Só que daí a gente foi se aprimorando, foi entendendo um pouco do caminho. E aí, cara, eu acho que a gente já transitou em 1 milhão de coisas, assim. A gente já foi agência de publicidade, já foi agência de digital, foi meio que virando essa metamorfose que foi acontecendo. Você foi se adaptando ao mercado, à demanda. Entendendo e nos conhecendo, assim, com o processo. E aí, 2022, a gente começou a entender, de fato, o nosso papel, assim, que branding era o nosso core. Tipo, de tudo que a gente foi tentando fazer, isso era o que a gente fazia de uma maneira boa, assim, que ninguém conseguia fazer. Quase soltei palavrão, assim. Pô, foi bonito, hein? E aí... Não, você trocou o palavrão pela humildade, eu gostei. A gente fez que ninguém conseguia fazer. Evoluiu, trocou pra cima. E aí a gente foi entrando dentro desse segmento e a gente começou a ver, mas a gente não faz exatamente o que uma agência faz. A gente não faz exatamente o que um estúdio faz. O que mais se aproxima aqui é um trabalho um pouco de uma consultoria. Com execução, né? Com uma execução, que usa um pouco da agência, usa um pouco da consultoria, usa um pouco da mentoria. Tem gestão e estratégia no meio. Tem gestão e estratégia. Resumidamente, o que a gente faz é entender o negócio, entender o que ele tem vocação para ser, qual que é o diferencial e como que a gente consegue fazer com que a imagem da empresa crie mais valor. Então esse é o grande foco nosso, que vem da orientação do branding, né?
Manda bola aí, vai. Não, então eu falo, você falando isso, é porque eu e o Mano, nós somos publicitários, a gente tem uma mesma linha de pensamento e de trabalho, onde eu nunca consegui ser publicitária não me envolvendo com a parte de gestão comercial, porque não faz sentido. Exato. Como é que eu vou criar uma marca sem entender como é que a gestão, como é que o cliente chega, como é que ele vai, se ele, né? Então como não faz, é que vende, né, cara? Com a essência do negócio, tu não consegue criar uma marca distante disso. Não. E pra mim sempre foi muito desafiador ser criativo em meio a tanta burocracia que é a gestão, né? Que tem isso. Então, como eu é acho que eu isso consigo? Genial. Então, esse é uma parada, assim, porque às vezes dentro da gestão exige, né, de certa forma, o processo todo comercial, o processo de construção, exige que tu seja, de certa forma, racional, porque tu tem que ter análise de dados, tu tem que entender de mercado, tu tem que fazer isso. Tem entrega de resultado, Tem né? entrega de resultado, então coisas palpáveis, né? Só que daí como é que você fala que a marca, que é um conceito, algo intangível, é relevante no meio disso? Sim, porque quando você coloca a palavra propósito na reunião, o cara fala, tá, mas propósito não vende. Não me traz dinheiro, não me traz cliente, e aí, né? Como é que você une os melhores dos dois mundos? Edu, mas você consegue falar isso para marcas pequenas? Claro. Não tem problema o tamanho da empresa? Toda a gente tem que entender que tudo a gente faz é uma imagem. Uma empresa grande ou uma empresa pequena. A gente constrói uma imagem. Talvez um trabalho de consultoria muito profundo numa empresa grande faça mais sentido porque ela tem uma percepção a se construir com muitos públicos diferentes e isso tem que estar mais alinhado. Mas uma marca pequena você também compra por causa da percepção. Tá. Eu entro na loja aqui do lado, eu entro no escritório ou no consultório de um profissional aqui do lado porque eu criei um conceito sobre o que eu estou vendo. E não só visual, né? Às vezes é da maneira como ele está se apresentando, o uniforme, o jeito, como ele se apresentou na rádio, como eu escutei o spot dele. Então tudo isso vai me criando uma percepção. E a gente como consumidor, a gente como gestor diz muito que a gente é racional, né? Mas a gente como consumidor, a gente é 100% emocional. A gente até tenta racionalizar algumas decisões nossas, mas são sentimentos. Então eu me senti seguro de entrar no lugar, ou eu me senti confiante de entrar no lugar, ou eu senti que ali eu vou ter uma vantagem, seja o que for, é um sentimento. Agora, quando fala de sentimento, é uma pergunta muito particular. Eu acho que a Koga compartilha disso também, que a gente meio que fala a mesma língua. Você consegue se apaixonar por marcas hoje, depois de construí-las? Eu não falo das marcas que você constrói. Você como ser humano normal, como consumidor, como você CPF. Como CPF, você se apaixona. Porque eu não sei, cara, eu e a Koga, a gente conversa sobre isso, cara, parece que a gente não se apaixona por nada, mas a gente meio que sabe como as coisas analisa, são feitas. Entendeu? É que a gente é mais crítico, né? Sempre dizer, pô, já sei o que o cara quer com isso. Não me conquista mais, Não me conquista, isso não é ruim, cara. Cara, eu não me apaixono muito pela publicidade. Agora eu vou na outra onda. Porque aí sim eu consigo entender os conceitos que tem ali por trás. Mas eu consigo me encantar pela atitude da publicidade. Pela atitude que a empresa teve em adotar aquela postura, em acreditar naquilo e em vender aquilo. Vender como uma verdade. E, claro, quando tem marcas, quando tem empresas que fazem isso com propósito mesmo, com realidade, com verdade. Porque senão daí eu entro no efeito contrário. Quando eu sinto que tem uma empresa que aí não está alinhada com o discurso dela, ou vendendo aquilo que ela está prometendo, entregando aquilo que ela está prometendo, aí eu crio ranço ao invés de... Não, ao contrário. Mas no exemplo, tem aquela propaganda, amor, né? Tem aquela propaganda da Coca-Cola que o pai leva a cartinha do Papai Noel. Porra, cara, tu viu aquilo? Aquilo não é uma propaganda, cara. Aquilo não é uma propaganda, é uma história de vida, velho. O cara que é pai, quando vê aquele negócio ali, eu duvido com o ogro, mais ogro do mundo, que não chore vendo aquilo. Aí você se apaixona pela marca ali, né? Sim, eu tenho uma parada que até uma sócia minha, Juliana, ela vem do direito e ela sempre falava isso. Ela sempre dizia assim, né? Parece que a publicidade, muitas vezes, né? A marca, o trabalho de brand, tudo isso que a gente constrói em redor do discurso, narrativa, parece muito uma coisa de querer florear algo, querer enfeitar algo para te vender, né? Só que, cara, eu tenho um pensamento diferente sobre isso. Eu tenho um pensamento que, se a gente fosse apegar só as coisas materiais e a gente não começar a dar valor pro que é sentido, pro que é intangível, pro que a gente sente ao tocar nas coisas, ao comprar os produtos, a gente vai chegar num ponto que os bens materiais vão acabar, ou a gente vai estar dando muito valor para os bens materiais. E quando uma Coca-Cola, por exemplo, cara, que é um produto de R$5, uma latinha, consegue te tocar e te deixar feliz por algum minuto, eu acho que já vale o papel da marca ali, que você conseguiu gerar um valor intangível que não é só o valor material. Quando você compra algo que era um desejo seu, que não custa caro, que não é um ouro, que não é algo caro, mas você consegue se sentir realizado, né? Isso eu acho que é o papel bom do trabalho que a gente faz. Isso eu acho que é o que gera valor mesmo, pro negócio e pras pessoas.
quando você define o trabalho que a gente faz na agência, né? No escritório, sei lá, não sei como é que nome que eu dou pro teu negócio agora. Na empresa. Na empresa. Aquela metamorfose. Na metamorfose que você é. Quando você precisa se orgulhar de todos os trabalhos, como é que você lida com as suas criações? Agora daí é uma outra pergunta. Tá. Fazendo o meu papel e o trabalho que eu tenho que fazer, assim, entendendo que nem todas as marcas que eu tô trabalhando, eu sou o consumidor daquilo. Então, você consegue ter esse desapego, então? Sim. Aí a gente tem que ser profissional e aberto, entender, maduro. Porque eu sempre encarei a pessoa criativa como um artista, e o artista ele não consegue desapegar da obra. Não, mas né? esse é um ponto, assim, a gente fala muito lá dentro da empresa sobre isso, assim. A gente tem uma equipe lá, basicamente 18, 20 profissionais lá dentro. E a gente fala muito isso, assim, toda vida que a gente entra numa criação, a gente tem que entender que a gente não está fazendo pro nosso ego. A gente está fazendo porque ela tem um objetivo. Isso que a gente defende muito. Um ponto, mano, é falar que a minha formação não é da área publicitária. Eu venho da área de gestão. Então, eu tenho sócios que vêm dessa área. Mas eu venho da área de gestão. E aí eu sempre digo, o papel da marca, o papel da criatividade é ajudar a cumprir um objetivo do negócio. A empresa ela tem o seu propósito, mas ela tem o seu objetivo, sua missão. Vender, gerar lucro, crescer em território, crescer em faturamento. A gente, como criativos nessa área, a gente tem que ajudar a empresa a cumprir o seu papel. E a gente não vai comprar o produto, na maioria das vezes não é o nosso público. Então a gente tem que ser profissional, desapegar do ego, ser maduro e aí entender quem que vai comprar aquilo. Uma coisa que eu tomo muito cuidado é entender se o público, se o consumidor daquela marca não vai ser enganado com aquilo, se ele vai gostar, se ele vai conseguir criar conexão com a marca. Eu sou uma ferramenta no meio disso, né? Mas o consumidor e a marca, aí sim esse amor tem que ter. Eu falo isso, cara, porque, você como agência de comunicação já trabalhou também da gente fazer campanha de Natal em julho. Quando chegar no Natal, você não aguenta mais nem olhar pro Papai Tem que Noel. aumentar as vendas, como é que a gente faz, né? Cara, a gente cria, né? Campanha muito antes, né? Por isso que eu entro num ponto que eu às vezes falo assim, o meu papel muito não é entrar nessa vertente tanto o trabalho da Nexa de uma maneira geral, é gerar uma questão voltada para construção de imagem, construção de valor, é isso que a gente faz. Quando chega algumas demandas assim, que a gente atende sim, comercial, a gente anda junto com todas as áreas dentro da empresa. Mas quando chegam umas demandas assim, eu sempre olho e falo, né? O que isso vai impactar lá na marca, no final, na imagem de reputação da nossa empresa? A gente está se apropriando de uma data só para gerar vendas e a curto prazo a gente consegue cumprir às vezes, mas na construção de médio e longo prazo isso está mais danificando ou fortalecendo a gente? Porque às vezes esse é um ponto de a gente olhar. Mas o cliente consegue entender isso? Porque o cliente, às vezes, ele é muito imediatista, ele não consegue ver a longo prazo, né? Exatamente. Esse é um ponto que aí a cultura que a gente tem na nossa região precisa ser trabalhada em relação a isso. Você vai querer dizer que o italiano é teimoso. Claro que não. Pô, peraí. Que o empresário italiano é teimoso. Não vai querer dizer isso. Jamais. Eu temo que não. Eu não vi nenhum teimoso até hoje. Ansioso também não. Ansioso e teimoso. Aí você junta a nossa região, uma cultura. Eu tô lá em Orleans, Braço do Norte, aquela região, uma boa cultura alemã com uma cultura italiana. Tem os dois misturados. Aí você junta. Mas o que eu quero dizer, assim, com isso? Assim, eu até falo muito isso no livro, assim. A gente é muito bom em construir produtos aqui, a nossa região, de uma maneira geral. Industrialmente, nós somos muito bons. Sim. Então a gente tem, eu lembro um dia, é uma história que eu conto assim para todo mundo, assim. Eu lembro um dia que eu fui visitar uma private label de jeans aqui em Criciúma. E aí eu vi que eles fabricavam Calvin Klein e Renner no mesmo lugar. E aí um bug na cabeça, né? Exato. Eu perguntei assim, o que muda uma coisa da outra? Aí o engenheiro me falou, né? a etiqueta e o corte. E aí ali eu comecei a me dar conta que sim, a gente é muito bom em qualidade técnica. Só que a gente não consegue mostrar isso. Aí em marcas a gente não é bom. Porque quando a gente tem essa qualidade técnica que a gente faz muito bem, poxa, cerâmica, moda, todas as áreas a gente tem uma boa construção. A gente tem um pensamento de engenharia, um pensamento de indústria muito bom. A nossa região tem. Mas quando a gente tenta mostrar essa qualidade, a gente não consegue. E aí o concorrente que vem de fora tem um produto às vezes inferior e ele vende mais e melhor. E a gente não consegue, na sua visão, por conta dessa falta de visão a longo prazo, de construção de marca? Sim, porque a gente pensa muito tecnicamente no resultado, na racionalidade ali dentro. Só que a gente esquece que a gente, como consumidor, a gente não é racional. E aí a gente foca muito em mostrar a qualidade técnica como especialistas e a gente esquece de mostrar a qualidade percebida, ou gerar qualidade percebida. E aí não que a qualidade técnica não seja importante, não digo isso. Mas se ela não for percebida, ela não tem relevância nenhuma. E aí o concorrente consegue ter mais... E aí quem vem de outros mercados com uma cultura de marca, porque onde é que você mostra a qualidade percebida?
é na maneira como você se posiciona, é na maneira como você se apresenta, é na sua comunicação, é trazendo campanhas que inspire as pessoas a entenderem que aquilo ali tem um significado. Então, o cliente não sabe julgar, o cliente não é técnico muitas vezes para julgar a qualidade técnica. A maioria das vezes não, né? A maioria das vezes não é. Me diz, como é que eu vou julgar uma cerâmica? Sim. Como é que eu vou julgar o jeans? Eu quero saber se ele é resistente, não é, se ele cabe, se ele entra bem ou não entra bem. Então, a gente precisa mostrar através de ações que a gente faz como que o cliente percebe essa qualidade. E não é dizendo para ele que a gente usa uma massa específica, que o nosso corte é feito a laser. Não, é de outras maneiras. Que aí é onde a gente vem com o papel da comunicação, da publicidade, do posicionamento, do alinhamento da empresa de uma maneira geral, para conseguir criar essa conexão. É que para mim a palavra qualidade ela é muito vazia, cara. Ela não representa nada. O que é? Pô. O que é? É subjetivo também. Não representa nada ter qualidade. De certa forma. Pô. Tem uma pergunta que eu faço a maioria para os gestores quando eu estou no primeiro processo de imersão na construção, que é, tá, me diz o que tu tem sem falar qualidade, sem falar atendimento. Nossa, já dá uma bugada de cara. Ninguém sabe responder. Então, eu acho que esse é o papel. Até a gente teve um evento agora recente aqui em Criciúma, o Empreende. Uhum. E aí a gente comentou, foi conversar, a gente mediou um painel que o tema era esse. Será que a gente aqui é só a indústria ou a gente já pode dizer que a gente é marca? Porque esse eu acho que é muito do olhar. Sim, se a gente não mudar um pouco desse mindset, mudar um pouco dessa cultura, a gente vai continuar vendendo o ouro, né, em troca do espelho. E as indústrias estão percebendo isso porque elas vêm de uma gestão muito tradicional, que não entende isso, né? Então agora a gente vê indústrias querendo correr a toque de caixa, querendo fazer algo para dizer que é inovador ou que mudou, e outras que entenderam que é uma construção e que precisam agregar esse valor de marca percebida, né? Sim. E cara, tá mudando. Esse é um ponto que me deixa esperançoso. Porque vem mudando, assim, há 9 anos atrás, quando a gente vinha trabalhando, poxa, falava de branding, você tinha que vender algo técnico e tangível, tipo uma identidade, bem focado na parte de construção. E isso é importante, só que isso é a casca do ovo, né? Você tem que entrar mais adentro. Hoje já tem muitas empresas procurando a gente, ou procurando outros profissionais no mercado, outras boas empresas também, já falando, eu quero algo para médio e longo prazo. Ô, Dom, mas quando você fala sobre isso, a gente fala sobre cultura, que é uma palavra muito bonita também. Exato. Fit cultural e blá, 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 essa história toda aí. Meu mindset cultural. Maravilhoso. Mas, cara, eu tenho certeza que tem muito empresário que chega pra você vomitando cultura da boca dele, e você vai ver que a empresa dele não é merda nenhuma daquilo que ele falou. Pra dentro não tem nada. O tempo todo. E aí é um ponto que a gente sempre fala, porque assim, não tem como você construir algo se você não for porta-voz daquilo. Tem uma onda agora, por exemplo, né, o CIMED, a onda CIMED. Tá. Cara, tem um monte de empresa que procura a gente dizendo assim, eu quero fazer igual o João Adib. Daí eu olho assim, cara, você é um vendedor nato? Pô, você é um cara, você não é o cara. Ele conseguiu ter sucesso na estratégia dele porque ele é aquilo ali. Ele conseguiu tangibilizar. Ele não foi construído, né? Ele conseguiu usar a estratégia, usar a comunicação e externalizar aquela essência dele. Ou, se ele faz aquilo, ele faz muito bem feito. Depois, vai lá, às vezes uma cultura totalmente tradicional, um cara fechado, dizer assim, às vezes daí vem a equipe de marketing e diz, a gente quer ser tipo eles. Eu olho pro CEO, olho pro fundador e, cara, não é. Tem como sim a gente humanizar mais, mas é de outra maneira, não assim. Então a gente tem que entender, respeitar a cultura. Não tem como dizer assim, cara, vamos ser disruptivos. Aí tu olha pra dentro, é um monte de, né, a nossa região aqui, né, mais tradicional. Eu ia dizer italianos e alemão, mas sem italiano e alemão muito disruptivo. Então não entrei. Sim, boa. Tem. Manda cobra. Não, tô pensando aqui. Tá pensando o quê? Tô falando de fit cultural. Não, é que é como a gente tá falando aqui, né? Às vezes é muito bonito porque os gestores vão em eventos como o Empreende, isso acontece muito, até uma certa frustração. Você sai de lá cheio de coisa, cheio de ideia, vai aplicar na empresa, não funciona. E vem querendo. Cara, e aí assim, a gente tem que entender, né? Vou entrando bem na veia do branding. O branding é a construção de imagem, construção de reputação. Cara, você não constrói a sua imagem da noite pro dia. Você como empresário, você constrói uma reputação, que ela não é só através do que você fala da boca para fora, é através das coisas que você entrega, exemplo, né? Do exemplo, das suas atitudes, das suas conquistas. Na empresa não é diferente, é mais difícil, na verdade. Posso te dar um exemplo? Não vou dizer a marca, né? Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. A gente foi uma vez a Brusque, tem grandes marcas pela Associação Jovem e tal, e grandes marcas de alfaiataria lá. E uma grande marca, a gente foi, tivemos uma reunião com o CEO, e nessa reunião ele falou que essa grande marca era maravilhosa, a cultura da empresa era maravilhosa, e blá blá blá, e blá blá blá, e todos tinham muito orgulho de trabalhar naquela empresa. Tudo bem. Depois fizemos uma visita guiada à fábrica desse CEO.
E nos deparamos que nenhum funcionário tinha uniforme. Era uma grande fábrica de costura, era meio zoneado. E perguntamos por que eles não tinham uniforme. O senhor disse porque eles não queriam. E os funcionários falaram, não, porque eles são mão de vaca, eles não dão. E era uma empresa de costura, cara. Cara, pra mim, o que você tá falando, isso aí é uma essência. É a primeira essência básica da mentira, cara. A mentira já começa aí, Edu. Já tá dentro de casa, cara. Pô. E às vezes a empresa, cara, dentro de casa, ela não consegue entender a sua cultura. Quando a gente começa o processo de construção de marca, a gente entra numa etapa que a gente fala de pesquisa e diagnóstico, que a gente vai daí entender mercado, entender a realidade que tem ali dentro da empresa, né? E aí uma das etapas é entender fit cultural, sim. E aí não é porque que a gente quer mudar a cultura, não. A gente quer saber onde é que até onde ela pode ir. A expectativa e a realidade estão de acordo ali, né? E aí a gente divide ela entre nível estratégico, tático e operacional. Então a gente faz dinâmicas com time de alta liderança, com time de coordenadores, supervisores, líderes e com operação. Onde é que é mais difícil? Cara, às vezes geralmente onde a marca está mais desacreditada é na média gestão. No intermediário ali, no intermediário. Exato. Porque eles não são nem operacionais nem estratégicos, é isso? Não, porque eles estão numa posição no meio que eles estão entre a operação e entre a alta liderança. Daí eles não conseguem entender para onde a alta liderança está indo, está querendo ir na maioria das vezes, e também não estão entendendo como é que a operação muitas vezes acaba não conseguindo acompanhar esse movimento. E eles não conseguem passar de um... E geralmente é onde a gente tem tipo mais desgaste dentro de uma empresa ali. Só que quando a gente faz esse trabalho, claro, entra para entender um pouco de fit cultural, mas entra para entender muito mais a percepção que a empresa tem ali dentro. Daí às vezes a gente tem entrevista com o time da alta gestão dizendo, não, a gente quer ser ágil. Daí a gente entra na operação, a gente vê que assim, não, a gente quer ser cauteloso. Daí já tem uma divergência de construção de imagem interna. Nossa, chega no operacional então, ferrou, né? Exato, então você... O operacional só vai. Só vai, né? O operacional vai. Mas é que as pessoas esquecem, né? Os gestores esquecem que os primeiros clientes deles é o público interno. Sim, né? Se o público interno não comprar a sua ideia, a sua cultura, a sua marca, não adianta você fazer um ótimo trabalho pra fora, porque ele vai fazer a propaganda contrária quando ele sair dali, né? Eu lembro uma história da Ford em Detroit, cara, 1950, da cidade Ford em Detroit, a cidade, né? Que eles tinham um sonho que todo funcionário da Ford pudesse comprar um carro. Esse sonho nunca aconteceu naquela época. Era impossível. Uma utopia, né? Eles tinham essa utopia com eles, assim, eu me lembro que e foi uma grande decepção deles na época. Conseguiram fazer campanhas, tal, mas não chegou nisso, entendeu? Porque não tinha como. E aí, assim, daí dá essa impressão, tanto dentro quanto fora, que você não acredita nem naquilo que você vende. Porque você, como alta liderança, por exemplo, poxa, quem é a Apple? A Apple, cara, é o Steve Jobs. Hoje a CIMED é o Adib, estilo de venda, o Elon Musk na Tesla, enfim, qualquer marca. E aí eu digo marca de uma maneira geral, não cunho partidos políticos, tribos, etnias, tudo isso sempre tem alguém que carrega aquela crença, carrega aquele credo ali dentro. É a personificação da marca, né? E quando não tem alguém com rosto, tenha certeza que tem alguém puxando. Tem alguém ali por trás. Você falou da Tesla, ninguém quer saber se o carro da Tesla dura bateria, se tem quilometragem. O cara compra porque é um Tesla, cara. É muito louco isso. Cara, é uma identificação ali com o estilo, com o jeito. Então isso essas identidades, nessas tribos que vão se montando, é em cima de coisas que eu acredito, você acredita, e cada um se identifica com alguma coisa. Eu acredito que esse programa vai ser maravilhoso, a Coga vai perder porque ela tem que sair. Mentira, eu consegui remanejar. Você vai ficar o programa todo? Eu sou japa, né? Vai ficar o programa inteiro? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho. A japa Vamos falar que é muito foda, vai querer levar lá pra ti. Tem 2 vagas lá. Não, então chama o intervalo aí que eu quero conversar. Já volta aqui no Manos Radio Show, prazeraço de receber do DeBiase, né? Tá falando de brand metamorfose. O cara tem uma empresa, vai de brand, uma empresa, vamos definir assim que é mais fácil. Tá lançando livro maravilhoso aqui, esse aqui eu vou ler com o maior orgulho, né? Edu, indicado por uma grande amiga, Gabi, esteve aqui comigo semana passada, falou muito bem de você, cara. E a gente já volta aqui no Manos Radio Show. Voltamos, Coguinha. O Manos Radio Show, Manos Coga Show, é isso? O Manos Coga Show. Orna. Tá bom. Não, aí tem que construir o branding. Mas a gente chama o Edu, né, pra cara? ajudar na cultura. Se ele não conseguir parada. me inserir no brand, mas eu acho que eu não consigo, porque o Manos Radio Show é muito sua marca, né? Não, mas a gente tudo, é muito sua marca. Mas eu posso chamar ele pra me ajudar a criar a minha. A tua? Minha marca pessoal. O branding já tá acontecendo. Eu queria criar o Mundo Coga já pra não quer. Ela diz que o nome é ruim, é baita nome, não é? Mundo Coga. Bom pra caralho, cara. Mundo Coga. Olha aí, cara. Qual é o outro que a gente falou pra ti? Era...
Tem outro que a gente Era um trocadilho com Koga também. Ah, cara, não lembra, vai. Tá vendo que... Sempre os criativos têm os trocadilhos que você acha que é bom, mas é uma merda no final. É ótimo pra você, né? Quem tá aqui conosco, Coguinha? É o Edu De Biasi, o cara da oh, meu Deus, essa palavra não vai. Metamorfose. Essa aí. Do branding. Do branding. Ele, segundo o livro dele aqui, ele desenvolveu uma metodologia. Eu adoro metodologia, porque coloca as coisas num padrão, entendeu? A Japa adora, cara. O Edu, ela adora padrão. Ela gosta de padrão. Adoro. Cara. Processo, padrão. Processo, maravilhoso. Tudo. Cara, isso eu vou falar uma coisa. Eu sempre também sou da área de gestão, administração, mas eu sou muito mais humanos do que processual, né? Então eu era designer, comecei como designer gráfico também. E aí tenho o meu quê criativo, não tão criativo, mas bagunça total em gestão, prazo. Eu sou aquela pessoa que eu mergulho e vou a fundo e esqueço do universo que eu tenho que entregar, ou que eu tenho que sair tal hora, esqueço isso. Aí eu tenho uma pessoa aqui lá dentro da empresa, sócia minha, que é pica nisso, que ela vem do direito. Extremamente processual, que é a Juliana daí. Aí é onde a gente conseguiu. Ela coloca a cordinha e te puxa. Exato. Até um cliente um dia falou assim, agora, uma vez eu cancelei porque o Edu era muito criativo, só que não era tão organizado. Agora vocês equilibraram. Tá, mas se eu falar em cancelar, você já demitiu clientes? Já mesmo? Precisa. Não é um problema? Né? Precisa, porque às vezes a gente vende errado. Não, mas o primeiro doeu ou não? Que o primeiro dói. Depois você vai aprender. É que você não quer demitir. Tá. Você é resistente, você quer estar do lado, você quer fazer provar parte, que você vai mudar o cara, você né? Quer exatamente. Você acha que como desafio pessoal mais do que como... Não, é um desafio, exato. E aí você é apegado, você não quer demitir, mas às vezes tem que demitir. Cara. E às vezes não é problema do cliente, às vezes é o desalinhamento da sua visão com a visão que o cliente tem. Você não vai mais conseguir agregar e somar. E tá tudo bem, porque ele também faz de uma maneira certa, só que é diferente. Você acredita que as coisas têm prazo? Eu e a Koga divide muito isso, cara. Pra nós, comunicação, tudo tem prazo. Trabalho tem prazo, cara. Eu acredito que tem fases. Mas é mais bonito que prazo. O cara fala bem, né? Fases. Eu tenho esse mesmo pensamento, assim, eu acho que é fases ali, momentos. Você tem um momento que a gente vai conseguir entrar na mesma linha, na mesma sintonia, e a gente vai conseguir somar muito, nós e o cliente. Mas aí tem um momento, às vezes, que a nossa empresa, a nossa consultoria vai estar indo para um outro ponto que às vezes o cliente já não está mais acompanhando. E aí eu vou buscar ajudar outros clientes que estão nessa fase. Ajudar. Mas isso, a sua maturidade dentro da sua empresa, de tanto você já ter passado por tantas coisas, também te faz entender em que fase você consegue entrar ali no cliente, e quais clientes você fala, não, esse cara aqui, por mais que seja uma baita oportunidade, não é pra mim. Não cabe pra mim, assim. Exato, assim, tem clientes que às vezes não vai bater. E tudo bem, vai ter outra empresa, ou outro profissional, outro perfil naquela fase pra conseguir ajudar ele naquela fase. E o cliente geralmente entende quando você fala assim, você veio me procurar, mas eu não vou conseguir te atender? E depende da maturidade dele. É difícil, não é? Difícil. Tem clientes que vai te achar arrogante. Exato. O cara confunde sinceridade com arrogância. Não quer me atender porque eu sou pequeno. Não, cara, aqui a minha estrutura às vezes não vai mais permitir, porque eu tô numa fase voltado pra cá. Minha estrutura inteira tá voltada pra uma outra fase. Tem um abraço pra Coguinha aqui, mano, boa tarde, parabéns aí pelo programa. O Vag mandou um abraço. E ele mandou um trocadilho. Coca-Cola, essa marca Cola. Nossa, esse aí é um dos clássicos do bullying da minha adolescência com meu sobrenome, Coca-Cola. Para, Coga, eu fazia isso contigo. Óbvio que fazia isso. Já é um name rights, né, que a gente fala. Pois é, ó. A gente podia vender já pra uma marca de refrigerante. Até processada né, no começo. Podia ter um rótulo meu, Coca-Cola. Ô, Edu, já errou muito? Bastante. Bastante mesmo. E continuar, assim, erro é uma coisa que eu não me prendo, assim, claro. Eu tomo sempre cuidado de ser profissional em tudo. Mas em decisão de negócio, em tudo, cara, eu acho que eu tô aqui porque eu errei, porque eu tive aberto ao erro. Mas errou no branding, no posicionamento, sabe? Porque, cara, porque errar é muito grande o processo pra você errar ele todo. Você esperar ele chegar no final pra entender que tá errado. Não. E vamos lá, branding é um negócio que você vai construindo ele. Você vai construindo. Mas no meio do processo, às vezes, tem que pivotar, né? Sim. E às vezes você toma uma decisão errada. Porque é engraçado assim, por mais que você tenha todo o estudo, por mais que você faça todas as pesquisas necessárias, o trabalho de branding ainda, ele é um trabalho que ele exige uma principal coisa, que é coragem. Né? Você precisa tomar uma decisão de um posicionamento que às vezes ninguém tem. É por isso que você consegue se tornar relevante, porque você escolhe para um caminho que ninguém tá lá ainda. Porque o outro é mais confortável, né? Geralmente, todas as marcas estão indo para lá, é mais confortável, mas você se mescla no meio de todas elas e você não consegue ser relevante. Você às vezes tem que tomar uma decisão de um caminho que pode dar muito certo e pode dar muito errado.
o que você faz nisso? Você tenta se munir de informações, mas às vezes você não tem todas as informações. Às vezes é uma aposta mesmo. Mas olha só, quando você fala de mudança cultural, né, não é que você vai se inserir no meio do processo e vai mudar tudo. Mas você tem que começar a mudar algumas coisas, senão o negócio não acontece, pô. Sim. Como é que você fala isso pro cliente? Pra ele entender e dizer, pô, peraí, esse maluco tá vindo aí que quer acabar com tudo. O que eu falo, por que eu falo muito da questão da metamorfose ali como uma transformação, né? Uma ideia de encasular e transformar. O processo de uma construção, processo de uma mudança de reputação ou gerar mais valor para a reputação, direcionar, ele não pode ser um processo de mudança. Porque quando você diz que você muda só a parte visual, só por si só, você não vai conseguir de fato entregar aquilo. Você precisa se transformar como empresa naquilo. Eu tava, antes de vir para cá, eu estava numa reunião com um cliente que aconteceu isso, assim. A gente fez um projeto em 2023 de posicionamento de marca. E foi. Mudou. A marca mudou, a identidade visual mudou, só que ele ficou bebendo daquela fonte agora, depois de ele ter feito outros cursos, outras coisas, agora que ele chegou e entendeu. Agora eu entendi. E aí agora que ele está começando a passar pelo esse processo de transformação. Mas ele demorou quanto tempo? 2 anos. 2 anos? 2 anos maturando, vivendo aquilo, porque de fato, encasulando aquilo, por isso que a gente fala da metamorfose. É porque daí você absorve aquilo e você precisa passar por essa transformação de entender. Você quer construir uma imagem? Tá, mas beleza. A comunicação é rápida de alinhar, mas poxa, com o tempo você vai começar a entender, será que o meu produto está fazendo aqui, está caminhando para essa mesma direção? As minhas tomadas de decisão aqui dentro, será que eu estou construindo a minha imagem desde a contratação das pessoas que eu estou trazendo? Então ele é um processo de transformação, ele não acontece numa mudança rápida, ele é gradativo e você vai absorvendo isso na sua própria essência. O tempo de digestão é diferente também, né? Sim. Não, é difícil falar mudança de ser uma maneira simples, né? E vocês acompanham todo o processo, até a implementação do caso de uma marca ou de alguma metodologia, de algum processo que vocês mudaram dentro da empresa? Vocês entregam, vocês fazem um acompanhamento também? O que aconteceu, Koga? Assim, Koga, mano, quando eu comecei a trabalhar com branding, né, eu nem sabia o que era branding. Eu só queria entender como é que eu conseguia ajudar as marcas a fortalecer essa imagem, mudar esse pensamento que a gente estava falando, né? E aí fui para dentro. Eu era designer, fazia administração e comecei a entender. Aí comecei a conhecer muito da metodologia do branding. Então entender, né, diferente do marketing, que é muito objetivo de ganho de demanda, mercado, aqui a gente está falando de construção de imagem. Então, aqui é um caminho. E aí, me especializei nisso, comecei a estudar sobre isso, trabalhar nisso, entrar em projetos e montar grandes projetos nesse ponto. Só que daí o que acontecia? A gente era uma consultoria, né? Essas fases, entregava um projeto pro cliente e tudo certo, o discurso alinhado, personalidade, atitude, tudo certo. Só que a empresa não conseguia implementar. Não executava. Aí o projeto ia pra gaveta e morria. Mas não executava por quê? Porque às vezes não tinha essa cultura, esse olhar de entender que não é só na comunicação. Beleza, tinha um plano, daí trocou a agência, depois de um tempo aquele plano foi jogado fora e não implementava. Às vezes trocava a alta diretoria também, e aí... Trocava a alta diretoria, mesma coisa. E aí às vezes a própria alta diretoria não conseguia entender aquilo como algo de essência, começava a ver só aquilo como algo de comunicação. Então aí a gente a gente tem que começar a pensar na gestão disso, na ativação disso. E aí foi quando a gente começou a montar um negócio paralelo totalmente voltado para a assessoria, que hoje é dentro da Nexa também. Que aí é assim, o nosso papel, eu costumo dizer, é entrar dentro das empresas e assumir uma cadeira que não tem lá, que é a cadeira de direção de marca. Empresas grandes têm um brand manager, tem alguém lá olhando para isso. Mas a nossa realidade não é essa. A gente estava falando até aqui que a gente não tem uma cultura de marca. Então a gente entra dentro das empresas assumindo essa cadeira, direção de marca. Sim, a gente faz um papel igual de uma agência. A gente tem redação, tem design, tem uma área ali de comunicação. Mas a área diferente que a gente tem é de direção de marca. Então tem um garantir que tudo vai ser aplicado da maneira correta. Exato. Tem um estrategista, por exemplo, na tomada, a gente participa de, às vezes, reunião de conselho. Então, reunião de conselho vai tomar uma decisão assim, beleza, mas isso aqui tá favorecendo o nosso posicionamento, isso aqui vai levar a gente para construir a imagem que a gente quer. Beleza, a gente pode tomar a decisão que quer, mas estejam cientes que pode ser um empecilho ou pode ser um favor. Então a gente entra nessa discussão estratégica e isso vai mudando a mentalidade dos gestores. Concordo. E as empresas, é uma pergunta muito particular mesmo, se as empresas conseguem entender o valor disso e te remunerar proporcional a isso, porque o empresário precisa entender isso de verdade, cara. Ele tem que beleza, isso aqui vale o que eu vou pagar. Esse é um ponto bom. A gente fala brand intangível, né? Então, como é que eu vou medir algo que é intangível? Eu acho que ele também tem, claro, é que nem eu falar pra você assim, confiança é importante?
Mas como é que você mede a confiança de alguém? Tá. Então, tipo, a marca também. A marca é importante? Tá, é ou não é? Tá, mas como é que você mede isso? E aí, existe esse conceito no mercado que fala muito que o trabalho de branding, ele é um trabalho muito a longo prazo, que é difícil de medir e tudo mais. Cara, quando a gente entra dentro de uma empresa familiar, por exemplo, que tem todo mundo remando para direções diferentes, Sim. um puxando para um lado, um puxando para o outro, e você consegue direcionar com base nas pesquisas que você fez de mercado, com base na cultura que você entendeu, com base em todas as informações que você leu sobre a empresa, qual que é o caminho dela, ou onde ela pode se posicionar de uma maneira única, você já resolve um problema imediato, de curto prazo, porque você já deu clareza para a empresa. Às vezes, o representante fala de um jeito, a alta direção não consegue se expressar, fala de outro. Você já deu clareza. Ali eles já veem um ponto. Só que esse ponto tem que gerar valor. E aí, quando você gerar valor, que eu digo daí números mesmo. Tá, valor monetário. Exato, tem que se pagar de alguma forma, né? E aí, quando você começa a mostrar que às vezes não é vender mais, mas às vezes é fazer com que as pessoas fidelizem mais, que daí você começa a trazer para as discussões os indicadores que a gente vai analisar. São outras métricas que não as de vaidade, por exemplo. Exato, né? Não métricas de vaidade. Você tem que entender no trabalho de branding. Eu sempre digo, as métricas que a gente tem que entender no final, eu tô conseguindo aumentar minha margem? Eu tô conseguindo reter melhor os clientes? Porque eu tô trazendo clientes certos? Ou eu tô conseguindo diminuir o custo para vender? Então, o comercial está fazendo menos esforço porque eu tenho uma marca forte, uma marca bem engajada. Se melhorou performance operacional. Se melhorou performance operacional. Então, esses indicadores, que daí cada segmento, cada negócio a gente tem que ver, que aí é onde a gente vai começar a medir eles a médio e longo prazo. Mas aí você vai acompanhar, claro, esses indicadores. Tá, eu falei para você dessa intangibilidade no cobrar. E quanto tempo demora? Você falou, beleza, construção de marca pode demorar, mas beleza, e daí? E aí começar. E aí vai dessa reputação. A gente tava falando, negócios pequenos, né? Negócios pequenos, às vezes... O cara te chama pra resolver pra amanhã. Cara, exato. E às vezes assim, eu tenho um direcionamento num negócio pequeno que eu entendi o que eu preciso comunicar. Entendi a imagem que eu preciso construir. Mudei a minha fachada. Já começou a entrar gente. Pô, às vezes é um ajuste rápido. Ajuste fino, né? Às vezes é um ajustezinho ali que você faz e que já melhora. Um criativo novo que você lançou, às vezes é isso. Às vezes é uma imagem que já está muito consolidada e que você precisa ir para um novo caminho. Aí às vezes essa imagem pode ser mais demorada de mudar. E aí às vezes você tem que entender até onde você está disposto a tentar ser mais audacioso e mais rápido. Caso da Jaguar, que a gente viu agora. A Jaguar tentou ser bem ousada, mudar sua imagem de uma maneira rápida. Tá, será que o mercado não entendeu? Ou será que ela foi muito audaciosa? Ou será que ela também não soube sustentar isso? O que você... vamos usar esse caso, legal. Isso é o que está mais pipocando agora. Como é que você entendeu esse posicionamento da Jaguar? Cara, agora a gente de fora é fácil falar, né? Mas eu não tava lá dentro para entender qual que foi a decisão deles. Na época, quando saiu, eu até fiz um conteúdo que eu falei sobre isso, assim. O pessoal criticou muito, né? O rebranding, que teve essa mudança, assim. Eu achei que era pegadinha, tá? O pessoal criticou muito, assim. Eu falei até uma questão assim, olha, se isso é uma realidade, eu acho que é o primeiro caso de rebranding, não redesign. Porque o que a gente vê muito hoje na internet é uma marca que muda a sua identidade visual e o pessoal fala que é um rebranding. Mas não é, né? Ali a gente tava vendo um caso de rebranding. A empresa que era conhecida por algo, por tradição, por sofisticação, algo mais agressivo, né? Conservadora, queria construir uma imagem totalmente diferente daquela imagem que ela vinha construindo até então. Então isso era um reposicionamento. O amigo do meu pai tinha um Jaguar que ele tinha que colocar impressão digital para poder ligar. Cara, eu tô falando disso há 20 anos atrás, maluco. Então, você tava saindo de um água para um vinho. Era dizer, eu bebo vinho, agora eu vou beber cerveja, eu vou beber qualquer outra coisa que é diferente. Então, era um reposicionamento ali. E aí até eu falei, cara, se a estratégia deles é justamente essa, porque eles estavam perdendo o mercado, porque tinha uma concorrência muito forte ali onde eles já estavam. Tinha outras marcas ocupando espaços que talvez eles não estavam mais sendo relevantes. O consumidor que reclamou tanto, talvez ele estava indo para outras marcas, a grande maioria. Então, se eles queriam atingir esse outro público, era de fato um reposicionamento, um novo mercado. E aí eles tomaram essa decisão de mudar toda a sua identidade para causar esse impacto. Eu só não sei se ela foi certa na questão de time, se era isso. Ou não, eles queriam só ser usados mesmo. Daí pode ser que eles erraram. Talvez há 5 anos atrás isso fosse incrível. Ou talvez em momentos. Talvez é uma gradativa. Eu vou fazendo uma curva mais suave, né? Para ir para aquele caminho. Mas eles foram ousados. Quando você é ousado, você tem que segurar o rojão também. Então, você sabe que pode dar muito certo e pode dar muito errado.
Eu tava falando outro dia com o Eric Chibata, assim, a gente tava conversando sobre, que é o chefe de branding hoje da CIMED. E aí a gente tava, foi no evento até, e aí ele tava falando sobre a decisão por exemplo, do McDonald's, quando o João Branco decidiu mudar o nome no Brasil pra Mac. Pô, uma decisão ousada. Poderia dar muito certo e poderia dar muito errado. Então, volta no que a gente tava falando, né? No final é uma coragem que você tem que ter ali pra isso. Mas no caso do McDonald's, ele entendeu o mercado porque as pessoas já falavam. Eles só se apropriaram de alguma coisa, né? É a mesma coisa da Pepsi, né? Ou pode ser. A Pepsi se apropriou de um movimento cultural natural. Na Jaguar era muito mais ousado. Pô, na Jaguar muito mais ousado. Eu vi até uma discussão sobre isso, que a Jaguar também tem aquela coisa, trocou a agência, troca a estratégia. E a estratégia é da marca, não é da agência. Pô, tá claro, louco, então, isso foi o que eu vi, que também eu tava refletindo. Demitiram a agência que fez esse processo de rebranding, né? Porque eles fizeram um processo, fizeram um novo reposicionamento e seguiram com aquela campanha que foi bem ousada, a primeira campanha de ativação da marca. Claro, tem coisas ali que foi muito uma campanha de marca. Então, pode ver, não falaram de carro, não falaram de nada. Sim. Era muito sobre o conceito, algo mais artístico, mais autoral, né? Nessa ideia mais de luxo, mas de uma maneira mais artística. Demitiram a agência. Cara, a agência não tomou a decisão, ela propôs, mas tem a diretoria ali dentro que teve que tomar a decisão. Alguém aprovou, né, Edu? A gente fala, ninguém constrói marca. Cara, liderança por si só, entrando em outro assunto, mas liderança por si só é uma questão que exige uma autorresponsabilidade. Se eu tô como um CEO de uma empresa e, cara, eu posso ter contratado a melhor empresa de branding do mundo ou a menor agência da minha região. Se eles me trazem uma proposta, no final quem tem que decidir sou eu. Sim. Porque eu sou a liderança. Por isso que a gente fala, eu tenho que comprar a marca, eu tenho que comprar aquela ideia, eu tenho que viver aquilo. Mas baseado no que você está falando, você tem mais de 300 marcas já na história, no currículo aí. Quando você apresenta essa essência, eu não sei você, para mim, cara, na reunião de apresentação você já sabe se o negócio vai ou não vai. Você já sabe quando você tá nas primeiras reuniões. O que aquela empresa consegue carregar. Você já sabe, cara. Claro. Pra mim, essa história da Jaguar, sabe aquela coisa? Acho que eles apresentaram um negócio, meio que todo mundo não gostou muito, mas ninguém falou, né? Vamos tentar. É ousado, vamos. Pra mim foi assim, sabe aquela coisa de não, vocês estão errados. Meio que a capa invisível do rei, inteligente. Eu acho que ali teve um pouco desse eu acho que sim, eu acredito, né? A gente não tava lá. Mas eu acho que sim. A marca tem que ter uma ousadia, tá? Eu concordo. Mas ela tem que saber qual que é o peso que ela consegue carregar. O tamanho da ousadia que a marca dela permite. O que permite. E o quanto ela permite. Não, quanto de desconforto aquilo causa também. Você tem que avaliar isso, cara. Tá desconfortável, tem algo estranho. Não é só pra mim, da diretoria. Mas é o que o Edu falou de sentimento, né? Me causou uma sensação estranha. Pô, então para aí, né? Não tá indo bem. Se não tá indo bem internamente, imagina externo, né? Quando sai do seu controle. Cara, ela olhou pra um buraco que não tinha ninguém, talvez. Viu, tem uma oportunidade, vamos tentar. E se jogou. E aí, cara, eu acho que talvez se tivesse criado uma marca nova sem o peso da Jaguar, para aquele mercado que tivesse mais tempo, talvez ela teria com escala e com tempo, né, com time, sei lá, agregado um pouco do tradicionalismo da Jaguar, né? É o que as grandes montadoras na maioria fazem, né? Elas, a Volkswagen é dona da Audi, que é dona da Porsche também, que é dona da Lamborghini também. Aí cada um, todas, cada uma tem o seu espaço. Olha, que faz o seguinte, deixa eu dar consultoria de graça agora aqui. Quem quiser te contrata também, porque, o cara ficar de graça dando. Arroba, qual é o Instagram, Edu? Edu De Biasi ou Nexa Brand. Pode ir lá nos dois lá. E assim, pode me mandar direct, eu respondo, pode me mandar mensagem. Você não é estrela ainda? Não, ainda não. Mas não. Ainda responde. Não, eu respondo todo mundo. Quando a gente fez o lançamento do livro, eu falei, quem me mandar um direct, eu vou dar um livro em mãos. Opa! E aí o pessoal começou a mandar. E aí eu comecei a ter que responder todo mundo, mas eu respondi todo mundo. Quantos livros você deu, cara? Tá louco? É perigoso falar isso aí. Agora não, agora tem um livro disponível pra venda. Mas quem quiser, eu mando o link. Eu mesmo vou mandar o link. Tá, mas vamos lá, o livro aqui. Compra onde? Compra onde o livro? Tem na Amazon, vocês podem procurar lá, então tem o e-book na Amazon.
Ou me chama lá que eu acho que eu tenho alguns outros links lá que eu posso mandar, alguns links promocionais que eu mando para clientes, mando para amigos mesmo, que tem um valor promocional também. Edu De Biasi conosco aqui, bom retorno, Bruxa Orleans, prazeraço. Tamo junto, sempre disponível aí, Koga, sempre disponível aí, tá, mano? E espero vocês lá também um dia pra tomar um café. Não, isso aí eu tô devendo visita lá. Já faz a tour de Orleans. Tem que fazer um tour lá, tô devendo muita visita lá. Um abraço. Edu, obrigado, meu velho. Obrigado, Coquinha, pela presença. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa, neste programa, somos todos humanos.